1 Samuel, capítulo 30. Quem achou? Diga amém. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em voz alta até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aleluia. Verso 17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou 50%. Davi recuperou 70%. Davi recuperou 90%. Davi recuperou tudo. Diga tudo. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Uau! Você sabe que Deus às vezes nos permite viver certas coisas, certos desafios, para Ele mostrar para a gente que Ele está vivo. Amém? Para mostrar para a gente que Ele está vivo, que Ele não é um Deus de brinquedo, de mentirinha, um Deus que não age, que não tem atitude, não tem ação, não. Ele nos permite viver desafios para Ele entender que Ele, para que nós entendamos que Ele está vivo. Não só vivo, Ele está trabalhando em nosso favor. É lindo ver como que Deus age na vida de Davi, mesmo quando Davi era um mero desconhecido, era um menor da casa de Jessé, e o coração de Davi no pasto, o comportamento de Davi no pasto chamava a atenção do coração de Deus. Como Davi se comportava no pasto, adorando a Deus, cuidando das coisas do seu pai e tocando a sua harpa, ele chamou a atenção do coração de Deus. Tanto é que no Salmo 89 vai dizer ali, a partir do verso 20, quando Deus acha Davi, ele fala: achei Davi.
E aí você pode ler depois o restante do Salmo 89, que vai dizer o que acontece. Uma vez eu preguei sobre isso, não sei se preguei aqui, sobre os sinais na vida daqueles que foram achados por Deus. Aquele que Deus acha, aquele que Deus encontra, Ele disponibiliza recursos, força, provisão, livramento, passaporte diplomático. Ele muda o nível, Ele disponibiliza. Porque quando Ele acha alguém alinhado com o coração dele, Ele fala: uau, agora essa pessoa vai conhecer tudo aquilo que eu tenho à disposição para ela. E Davi, ele, quando adolescente ainda, logo após ele ter sido ungido rei, nada aconteceu rapidamente. Eu quero que você entenda que, primeiro, ninguém nasce grande. Amém? Ninguém nasce grande. As pessoas, elas são formadas, são forjadas, são preparadas. Davi foi ungido para ser rei de Israel, mas ele volta para o pasto. Nada mudou, aparentemente. Nada mudou. Vida que segue. Vamos embora. Às vezes você acha que porque recebeu uma unção ou uma promessa, as coisas vão acontecer amanhã. Às vezes a sensação vai ser de que nada está acontecendo. Meu Deus, a oração foi tão power aquele dia. A unção foi tão forte aquele dia. Mas hoje eu estou aqui lavando roupa e nada acontece. Hoje eu estou aqui indo pegar criança na escola e nada acontece. E eu estou aqui no mesmo lugar fazendo feijão para a janta, para o almoço e nada acontece. Eu estou nesse BRT apertado aqui e nada acontece. O culto foi tão forte ontem, a palavra foi tão forte, eu tomei posse de tudo, mas nada aconteceu ainda. Porque o processo vai começar a desenrolar. Só começa a desenrolar depois que a unção desce. Primeiro desce a unção, depois desenrola. Primeiro desce a unção, depois vai amadurecendo, depois começa a jornada. Aí até que Deus começa a conectar as coisas. Eu disse, Deus não trabalha em linha reta. Há pouco tempo eu falei isso aqui. Deus não pega um ponto, Ele não vai ligar de A a B. B. Depois ele. Aí ele dá a volta, roda e C. Qual é, Deus? O que o senhor está fazendo comigo? Davi de repente recebe assim. O pai dele chama e fala: Davi, vem cá, menino. Vai lá ver como é que estão seus irmãos lá no meio do exército, lá que eles não dão notícia, ninguém volta de lá para falar nada que está acontecendo, e vai levar um lanche para eles lá, um pãozinho de queijo com café. Vai levar um pão de queijo para eles lá, vem traz notícia deles lá. Aí Davi chega para visitar, isso está no capítulo 17. Quando ele chega encontra o exército de Israel com medo de Golias. E Davi chega. É muito bom quando chega alguém que não é refém do ambiente do medo. Deus às vezes te mantém em lugares isolados, porque Ele não quer que você seja contaminado com o medo dos outros. Aí chega você com uma, inexperiente. Embora você tenha experiência no secreto, mas ninguém sabe quem você é. E aí ninguém te dá crédito, porque você é ninguém. Você é alguém que só é filho do Jessé, que cuida de ovelha e que não cheira muito bem. De repente você chega num lugar onde só tem gente experiente, mas que não são capazes de fazer nada. Eles conhecem a experiência, mas não conhecem Deus. Mesmo fazendo parte do exército dele, do povo que ele escolheu, eles não sabiam quem era Deus. De repente chega um adolescente que não tinha medalha, que nunca tinha participado de uma guerra. Preciso de água. Ele começa a olhar aquele cenário. Ele fala:
Golias lá tirando onda. De manhã e de noite. Vou passar geral. O povo de Israel lá, os exércitos de Israel, meu Deus, olha o tamanho da espada dele, cara. Olha o tamanho do capacete dele, olha o tamanho da canela dele. Se o vento da canela passar do meu lado, eu já caio. O povo começa, a gente dá muita moral para Golias. O exército de Israel falava de Golias da hora que acordava à hora de dormir. Tudo era a espada de Golias, olha o tamanho do escudo de Golias, olha as medalhas de Golias, olha como é que ele é grande, olha como é que ele fala grosso, ai meu Deus. Aí chega Davi e fala: quem esse cara pensa que é? Quem esse incircunciso pensa que é? Para se levantar contra os exércitos do Deus vivo? Ele fala mais, vem cá. Qual é a recompensa para quem botar esse cara aí para a vala? Não, vai ganhar a filha do rei. Isenção de impostos. Já pensou receber uma cartinha da Receita e dizer assim: os seus impostos, até você e toda a sua descendência não vai precisar pagar mais R$1 para o imposto de renda. Se alguém favorecer o rei, se alguém libertar, você e toda a sua família estão liberados dos 27,5%. Forever and ever. Você e sua família. Já pensou, gente? Pegar o contra-cheque purinho, limpinho, sem desconto. Davi, beleza. Davi chegou, olha só, eu vou resolver essa parada aí. Eu sei quem eu sou, eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu já conheço Ele do meu esconderijo. Eu já matei leão, já matei urso. Legal, né? Aí Saul chega e fala: então vem cá, vai pelo menos com a minha armadura. Ele botou aquele negócio, eu sou slim, Saul. Eu sou slim, extra slim, sou fitness. Teu tamanho é GG, Saul. Está sobrando tudo, tira esse negócio de mim. Em outras palavras, ele fala: eu não preciso de nada que é teu. Eu vou lutar com o inimigo nos meus termos. Eu vou lutar com o que eu tenho. Ele desce no rio. Eu estou só na introdução, gente, mas prometo ser rápido. Ele desce no rio, ele pega as 5 pedrinhas, e quando ele chega diante de Golias, Golias fala assim: vem cá, não tinha homem para vir lutar comigo não? Ele ficou afrontado. Mandaram um moleque. Eu vou te dar de aperitivo. Tu vai servir de aperitivo. Davi, eu vou cortar tua cabeça, e eu vou dar para as aves do céu comer. Tem também que eles deram as costas. Então vamos contar. 1, 2. Davi vira e fala: tu vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E pô, pedrão na testa. Veja bem, Davi chega para a batalha com uma pedra. Golias cai. Ele pega a espada do próprio Golias e corta a cabeça dele. Entrega a cabeça para Saul. Mas a espada, ele fica para ele. Já começou uma mudança de nível. Acabou a fase da pedra. Agora você está na fase da espada. Deus está mudando níveis de pessoas aqui hoje. Só que o inimigo vai querer fazer de tudo para que você volte para o lugar de onde Deus te tirou. Logo depois disso, Davi começa a ficar badalado.
Davi vai morar no palácio. Saul ficava oprimido, Davi tocava harpa e ele era liberto. E Davi começou a ficar popular, e Davi até que chegou você sabe a história, que começou a ficar complicada a convivência, porque Saul começou a perseguir Davi, e todo Davi precisa de um Saul. E outra coisa, de Saul cuida Deus, não você. De Saul cuida Deus. Davi teve oportunidade de acabar com Saul e ele não fez. Porque ele falou: ai de mim de levantar a mão contra o ungido do Senhor. Era Saul, mas Deus tinha colocado ele no trono e Deus ia tratar de tirar. Amém? Então não é você que vai se levantar contra Saul, querido ou queridona. De Saul cuida Deus. Apenas esteja na posição, esteja preparado, não fuja do processo. Até que chegou uma hora que Davi teve que meter o pé. E aí no capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, diz que Davi está numa caverna chamada Adulão. Ali na caverna de Adulão, ele está com a sua família. Mas começa a rolar um boato de que Davi estava escondido naquela caverna. E aí os homens que eram perseguidos por Saul, aí diz que começou a chegar, depois você lê lá no capítulo 22, começou a chegar para andar com Davi, homens endividados, homens perseguidos, homens deprimidos, homens desanimados, e chegou a um total de 400. E diz a Bíblia que Davi se tornou o líder deles. Davi se tornou o líder deles. Uma aplicação simples para nós aqui. Deus está te dando poder para dominar sobre a angústia, sobre a depressão, sobre o desânimo. Não ceda isso. Deus te deu poder para dominar sobre essas coisas. Davi falou: eu não vou pegar esse espírito para mim, eu vou contaminar eles com o espírito que há em mim. Peraí, oh baby, se tem alguém que ser o líder nessa parada aqui, que esse alguém seja eu. Se tem alguém que tem que dar as ordens aqui, que seja eu. Ei, assuma a sua vida e você dá ordem. Imagina se Davi fosse andar pelo desânimo deles. Imagina se Davi se deixa contaminar com o desespero deles, com a angústia deles. Davi chega e fala: não, vamos embora. Davi começou a mudar a mentalidade daqueles homens. Olha só, hoje a gente está nessa situação, mas há uma promessa sobre a minha vida. E quando eu chegar lá, vocês vão estar comigo. Davi vai transformando aqueles homens em valentes. Davi foi ensinando tudo para eles, como que pegava espada, como que lutava, como se comportava, como que fazia, como é que tinha que ser, sabe? Davi foi discipulando aqueles caras, treinando eles. Meu Deus. Aí a gente chega aqui no capítulo 30. Eles já estavam lutando com Davi, já com esperança, já não eram mais os inexperientes, eles já tinham algumas experiências de batalha. Até que, um dia, eles iriam ajudar os filisteus numa batalha, mas os filisteus abriram mão, porque os filisteus tinham um pezinho atrás com Davi, porque sabia, Davi matou um filisteu que era Golias. Eu não sei se é bom ter Davi do nosso lado nessa batalha não, porque vai que ele, acaba com a gente. Aí chegaram para Davi e falaram: Davi, vocês podem ir embora com seus homens, com essa batalha aqui, no capítulo 29 você vai ler isso. Essa aqui deixa por nossa conta. Essa aqui a gente resolve essa parada. Pode ir. Davi pega os seus homens e volta para sua casa. Depois de não sei quantos dias sem ver a família, sem ver os filhos, sem ver a mulher, sem descansar, dormindo na estrada, dormindo em caverna, sem comer direito. Chegou a hora do descanso. Vamos voltar para nossa casa. E é maravilhoso voltar para casa. Quando você volta para casa, você já volta mais relaxado, não é verdade? Só o lance de você: poxa, eu cumpri uma missão, vou voltar para casa. Você senta ou no carro, ou no avião, ou no ônibus, daquele... A volta para casa é o horário onde você começa a relaxar. Imaginar: ai, meu chuveiro, meu short furado, minha sandália velha, mas é minha casa.
E eu gosto de andar com aquele chinelo arrastando. Eu gosto de andar com aquela camisa que não combina com short, mas é confortável. Ai, não vejo a hora de pegar, de namorar com a minha esposa. Brincar de bola com meus filhos, sei lá, de qualquer coisa. Ah, estou voltando para casa. Só que quando eles chegam a certa altura, que já dava para conseguir, para enxergar a cidade, eles começam a enxergar fumaça. 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 E foi batendo aquela angústia. Foi batendo desespero. Foi batendo desespero. Meu Deus, o que está acontecendo? Olha lá, está vendo, fulano? Está vendo? Estou vendo, cara, aquilo é incêndio. Aquilo é incêndio. Só tem fumaça. Eles, para mim, foram apressando o passo. Até que quando eles chegaram no lar deles, no povoado deles, chamado Ziclag, que significa sinuoso. O nome Ziclag significa sinuoso. Bateu um desespero porque estava tudo destruído, estava tudo queimado, e o pior, não tinha corpo. Gente, a quantidade de mães que estão à procura dos corpos dos seus filhos e não acham. A questão do não ter um corpo para enterrar é muito pior, porque um ciclo não fecha. Quando a coisa é terrível, mas apareceu o corpo, você pelo menos vê e você fala, encerrou um ciclo, ok, eu estou destruído, mas eu estou vendo, acabou, vou enterrar e vida que segue. Mas e quando chega e não encontra, vê a destruição, mas não encontra o corpo, aí a cabeça passa, será que está sofrendo? Será que está sendo judiado? Será que está sendo abusado? Ou será que partiram e largaram pedaços por aí? Meu Deus, desespero! Eles começaram a ficar aflitos. Meu Deus, e aí, olha como é que são as coisas. Aqueles homens que Davi investiu, que Davi apostou, que Davi recebeu para andar com ele, eles começaram a se voltar contra Davi. Porque todo aquele que está sofrendo uma dor, primeiro ele se culpa, depois ele tem que arrumar um culpado. Diz o texto que eles começaram a falar em pegarem pedras para jogar em Davi. Davi tinha tirado eles das pedras e colocou espada nas mãos deles. Mas agora eles estavam querendo voltar para uma vida antiga, para o tempo das pedras. Para querer voltar contra Davi, vir contra Davi. Mas diz a Bíblia que Davi fortaleceu-se no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor. Resista à tentação de voltar para a tua angústia. Resista à tentação de voltar para o lugar da tua impotência. Resista à tentação de voltar para o lugar da amargura, do desgosto, da vitimização. Resista a isso. Deus já te tirou de lá. E você está num processo. Davi se fortalece no Senhor. Ele não dá uma resposta imediata. Ele não vem com a palavra pronta e diz, olha o seguinte, vamos fazer isso assim, assado. Não, diz a Bíblia que ele vai e chama Abiatar, que era o sacerdote, e fala, me traz o colete sacerdotal. E Davi, qualquer dia eu quero pregar sobre isso, sobre as 3 unções de Davi. Davi foi ungido 3 vezes. E cada unção representa uma coisa. Davi era um tipo de Cristo. Davi foi ungido como rei, como sacerdote e como profeta.
Davi era um rei, mas o coração era de sacerdote. Nós fomos feitos reis e sacerdotes, mas o nosso reinado nunca pode estar acima do nosso sacerdócio. É o sacerdócio que dá direção para o rei. Amém, querido? Você está entendendo isso? Davi foi permitido. Davi, certa vez, quando estava com seus homens com fome, ele pegou o pão da mesa da preposição, da mesa dos pães, no santo lugar, e ele dá para os seus homens comerem. Por que ele não foi fulminado? Se só o sacerdote podia tocar naquilo. Porque ele era sacerdote. Ele era sacerdote. Nessa hora aqui, ele vai e ele pega o lado sacerdotal dele para ter a direção. Meu Deus, tem gente tomando a direção como rei, mas não como sacerdote. O rei quer mostrar força. O rei quer dizer, vamos fazer e acontecer, vamos arrebentar, porque a gente tem uma autoridade, a gente manda, a gente faz. O sacerdote volta para Deus e fala, o que eu vou fazer agora? Ei, a quem você tem recorrido nos seus momentos de dificuldade? Você está tentando resolver as coisas como rei, ou está tentando resolver as coisas como sacerdote? Está na hora de você tirar o teu colete do armário. Está na hora de você pegar a tua capa de sacerdote e se enrolar nela e começar a adorar a Deus e buscar a Deus para ver qual a direção que Ele vai te dar. Não é como você quer fazer, é como eu devo, como o Senhor quer que eu faça. Me dá uma direção. Me dá uma direção. Eu não quero desperdiçar tempo nem força. Eu quero fazer algo que vale a pena fazer. E o povo está aflito, e o povo está com raiva de Davi, mas Davi se afasta, e ele vai buscar a direção de Deus. E ele faz uma pergunta: Senhor, devo persegui-los? Irei alcançá-los? Irei ter êxito? Deus responde: persegue-os, ultrapassa-os e pega tudo. Você não entendeu? Persegue, gruda neles e pega tudo. Vai e pega tudo. Sabe, o desejo de fazer algo é provado na nossa busca. Eu posso te dizer o que você quer, baseado naquilo que você está perseguindo. Você não entendeu? Davi decide ir atrás da sua família, dos seus filhos, dos seus velhos, dos seus jovens. Oh, meu Deus. Ei, já é hora de você ir atrás daquilo que foi roubado de você. Já é hora de nós nos posicionarmos e irmos atrás daquilo que o inimigo está tentando levar de nós. O diabo quer roubar os nossos filhos, o diabo quer roubar os nossos casamentos, o diabo quer acabar com os nossos velhos, o diabo quer destruir as famílias, as casas. Ei, o diabo quer acabar com tudo e ele acha que está na vantagem. Mas precisa que sacerdotes se levantem hoje para dizer: devo ir? O que Deus está esperando é um posicionamento teu para te dar uma palavra. Vai, persegue, gruda neles e pega tudo. Qual é a prova do que você tem perseguido hoje?
O que você tem perseguido hoje? Só uma carreira? Só dinheiro? O seu conforto? Ou será que você tem pensado a nível de geração? Deus dá uma palavra clara para ele: pode ir, Davi. Vi, o teu coração é bom, a tua intenção é boa. É isso aí, Davi. Então eu te abençoo. Quando você mostra para Deus um projeto que está alinhado com o coração dele, ele fala: vai. Se o projeto é nobre, ele tem bênção. Se o projeto é puro, é digno, ele tem bênção. E de Deus ele recebe o sim e o amém. Davi vai, meio que sem saber para onde. Até que ele encontra um escravo de uma amalequita. E ele conversa: vem cá, o que tu é? Não sou escravo de uma amalequita, mas como eu estou doente, ele me deixou aqui para morrer no deserto. E o que vocês fizeram? Não, a gente acabou de vir de Ziclag. A gente destruiu tudo lá. Cadê o povo? Não, está todo mundo vivo, levou todo mundo. Só que eu já estou há 3 dias aqui. Veja bem, pega isso para você. Ter vantagem não significa ter vitória. Ei, sair na frente não significa que já venceu. O inimigo tinha 3 dias de vantagem na frente de Davi. Mas quando Deus dá o ok, querido, pode ter 100 dias, pode ter 10 anos, pode ter 5 meses, mas ele disse: persegue, ultrapassa e pega tudo, é porque ele vai prover, ele vai fazer o caminho. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo saiu na frente. Há 3.000 anos, ele saiu na frente. E ele foi corrompendo a humanidade. E ele foi pervertendo. E ele foi contaminando o que Deus havia criado. E ele foi roubando, e roubando, e roubando, e roubando. Ele tinha uma vantagem de 3.000 anos. Mas Jesus veio, e em 3 dias... Em 3 dias, ele pegou tudo de volta, tudo de volta. O diabo achava que tinha vantagem, ele achava que estava na frente, ele achava que ia se dar bem. Mas em 3 dias, Jesus chega e ele pega tudo, e ele restaura, e ele compra de volta, e ele pega, e tudo aquilo que nós perdemos, ele vem e coloca na nossa mão, e fala: começa de novo, começa de novo, começa de novo, começa de novo. Essa é a estação do começar de novo. Fique em pé no seu lugar. Aleluia, 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 aleluia. Ei, não volte para as pedras, não mais pedras. Deus tirou a pedra e ele colocou uma espada na tua mão. E essa espada é a palavra de Deus, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes.